Oi, pessoal! Hoje eu quero vir falar com vocês sobre um tema muito importante, que é o câncer. Como muitos sabem, eu sou portadora do linfoma de Hodgkin, um câncer de sangue que afeta o sistema linfático do meu organismo. E, infelizmente, eu já tô nessa jornada, já vão fazer 4 anos. Durante esses 4 anos, eu nunca deixei de estudar sobre a minha doença. Muitas vezes eu percebo que as pessoas estão em tratamento, mas ainda não sabem os seus direitos, não sabem o estágio da sua doença, muito menos o que vai acontecer se aquele tratamento não der certo e quais são as outras opções de tratamento. Eu, como paciente, acho que isso é uma coisa crucial, que todo mundo que está enfrentando uma doença deveria saber o que pode acontecer com você, que está no seu direito, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que é realmente essa doença. Sabe aquela coisa que me incomoda, e eu sei que incomoda diversos outros pacientes também? A bendita consulta que não dura mais que 2 minutos. Então, gente, embora a gente não precise nem explicar muito quem é a Isabel Veloso, quem é essa moça, em caso de alguém aqui não ser cronicamente online, a Isabel Veloso, lá em 2021, ela anunciou aos 15 anos que ela estava com um câncer terminal, que no caso era um linfoma de Hodgkin, e que ela entraria em cuidados paliativos e que ela teria apenas meses de vida, porque o câncer dela se alojava em volta do coração e a possibilidade dela viver mais que alguns meses era muito pequena. Ela tinha uns 15 para 16 anos, na época isso era 2021. Então ela entraria em cuidados paliativos com meses de vida e começou uma jornada online para arrecadar dinheiro. Ela fez uma vaquinha online onde ela arrecadou muita grana, de uma forma justa e honesta, porque doação é doação, para financiar os seus cuidados paliativos. E isso acabou ganhando uma proporção muito grande, né, ao longo dos anos, porque ela começou a se envolver em diversas polêmicas, como, por exemplo, anúncio, né, de casas de aposta, bet, cursos de pseudociência, medicamentos que não eram legalizados pela Anvisa, inclusive parece que o pai dela era um dos distribuidores dessa medicação, enfim. E isso levou as pessoas a questionarem a veracidade desse câncer, né, o que é uma grande loucura, porque sim, ela teve ou tem um câncer, isso é inconteste, mas as pessoas questionaram muito, porque parece que as pessoas estavam esperando que ela morresse logo em 4 meses, e os cuidados paliativos têm uma função muito mais complexa do que a gente imagina, eu vou já falar sobre isso, mas ficou no ar uma dúvida, né, de se esse câncer de fato era terminal ou não, se ela estaria em cuidados paliativos, e ela resolveu engravidar nesse meio período, né, ela teve um filho, o filho já nasceu, ela casou, teve um filho, fez vaquinha pra casar, fez uma campanha pra arrumar a grana do casamento, e as pessoas se questionavam se o corpo dela ia aguentar ter esse filho, se era uma coisa justa que ela tivesse um filho que já ia nascer sem mãe. Falaram todo tipo de loucura. Agora, aos 19 anos, em 2025, saiu esse vídeo aí que vocês acabaram de assistir, a gente vai assistir ele completo, da Isabel Veloso vendendo um curso para quem tem câncer. Não é a primeira vez que a Isabel aparece vendendo coisas de pseudociência, tá? Tem diversos, quem quiser fazer um apanhado, põe Isabel Veloso aí. Tem um cara na internet que ele é especialista em Isabel Veloso, ele só estraçalha ela aí, e ela apareceu vendendo o curso para quem tem câncer, ou seja, pegar seus direitos, não sei o que, ela dá uma espécie de consultoria através de uma outra empresa, a gente vai já saber. E é muito louco isso, porque ela tem 3,4 milhões de seguidores, que não é pouca gente. Óbvio que ela vai atingir um número enorme de pessoas que têm câncer ou que têm parentes dentro de casa com câncer, essa é a finalidade, e ela vai vender muito, assim como ela fez com todas as outras coisas as quais ela fez propaganda. E todas as coisas que ela anunciou eram coisas muito polêmicas. E é disso que a gente vai falar agora, dessa nova jornada da Isabel Veloso, porque ela tem uma trajetória de polêmicas que já duram 4 anos, ou seja, é quase o tempo de remissão de um câncer curável, que são 5 anos, que você fica ali observando, fazendo o seu tratamento para ver se ele não vai voltar nunca mais. E olha que loucura, ela disse que está curada. Sim, ela veio na internet dizer que ela curou o linfoma de Hodgkin sem cura, que era o caso dela, porque ela sempre disse que era um câncer sem cura, incurável e tudo mais. Vamos ver essa história. Solta a vinheta. Olá, minhas Julinhas, eu sou Márcio Rolim, criador, apresentador, modelo, atriz, bailarina, a boneca Suzy, a boneca bate-palminha, a boneca Lu, patinadora, deste canal onde falamos sobre tudo, qualquer coisa que nos convém. Não esquece que a gente está em campanha de chegar nos 200 mil inscritos, a gente precisa chegar logo, e para isso você precisa colocar seu dedinho aqui, porque é muito bom seguir aqui. A gente tem vídeo todo dia nesse rolê, nessa bagaça, mas a gente fala de tudo mesmo, de tudo um pouco, você sai daqui feliz da vida ou com muita raiva, então segue e coloca seu dedo. Aqui de baixo tem um Pix e um Apoia-se. É muito importante que vocês mandem uma contribuiçãozinha. Quem
puder mandar qualquer valorzinho aí no Pix, manda, a gente fica muito feliz. E manda uma mensagenzinha lá, um carinho, manda alguma coisa escrita. E no Apoia-se é aquela galera maravilhosa que todos os meses tá ali mandando um trocadinho. Tem gente que contribui mensalmente com R$2, tá lindo. Tem gente que contribui com R$100. Isso é muito louco. Isso ajuda demais a gente a continuar fazendo esses vídeos. E vamos de Isabel Veloso. Pra quem não lembra, tá? Lá pelos 15, 16 anos, a Isabel soltou esse vídeo aqui só pra contextualizar, tá? Eu tenho um câncer incurável e é claro que as pessoas sempre me perguntam se realmente não existe mais nenhuma opção de tratamento. Eu tenho um câncer incurável e é claro que as pessoas sempre me perguntam se eu já tomei chá de graviola. Eu tenho um câncer incurável e é claro que as pessoas duvidam muito que eu tenho um câncer justamente por ter cabelo e tatuagem. Eu tenho um câncer incurável e é claro que eu já sofri muito preconceito só por ser uma pessoa doente. Então é isso, né? Ela fazia essas trends, então ela ganhou muita notoriedade. Na verdade, ela ficou muito mais conhecida depois que ela foi lá no podcast, mas a gente vai chegar lá. Então, assim, ela repetiu inúmeras vezes que era incurável porque a medicina dizia isso pra ela. E ela dizia isso pras pessoas que a acompanhavam, que a amavam, né? Porque, afinal, a gente desenvolve um carinho por uma pessoa que tá mostrando a sua trajetória ali publicamente e tá dizendo pras pessoas que dentro de 4 a 6 meses ela vai morrer, como ela fez aqui, ó. Oi, Bruna, tudo bem? Sim, eu tenho um tempo estimado. De primeira mão, os médicos me deram de 4 a 6 meses, só que eles começaram a analisar a questão tumoral. O tumor que tem no meu corpo, ele cresce de uma maneira muito rápida mesmo. E o lugar que ele tá é um lugar de extremo risco, porque o tumor, ele tá em volta do meu coração. Então ele pressiona todo o meu coração, sabe? Então conforme ele for crescendo, aumenta muito mais as chances de ele parar o meu coração em qualquer momento. Então eles diminuíram o meu tempo, eles quiseram colocar de 2 a 4 meses. Só que isso pode variar muito, sabe? Da forma com que eu vou lidar com tudo isso. Mas eu prefiro acreditar que eu ainda tenho 6 meses aqui. Então é isso, ela fez uma campanha de 6 meses em 2021 para arrecadar dinheiro para esses cuidados paliativos que são caríssimos, tá? Tem realmente um custo muito alto e era o que as pessoas estavam esperando. Sim, as pessoas estavam esperando porque elas estavam desejando o bem da Isabel Veloso. As pessoas estavam querendo que ela tivesse um fim justo, digno e que ela tivesse resignação, que é tudo que a gente espera que as pessoas que estão em estado de sofrimento tenham. E o tempo começou a passar, e isso era pra ser uma coisa boa, tá, gente? Era pra ser uma coisa maravilhosa. Porque um dos grandes questionamentos da internet é assim: por que a Isabel Veloso não morre, gente? Se ela tem 6 meses de vida, nada dessa menina morrer. Ficou isso, as pessoas estavam putas porque ela não estava morrendo. E a gente sabe que o cuidado paliativo funciona de outra forma. Até separei uma coisa aqui, bem legal, pra gente ouvir aqui, ó. Eu nunca gravo a minha tela e a Ingrid fica da vida. Então eu vou fazer do jeito que eu sempre faço. Olha só, o que é cuidado paliativo do câncer? Cuidados paliativos no câncer são cuidados que visam melhorar a qualidade de vida do paciente e de seus familiares, minimizando o sofrimento causado por uma doença grave e progressiva. Eles são oferecidos por uma equipe multidisciplinar e abrangem desde o alívio de sintomas físicos, como dor, até o suporte emocional, social e espiritual. É isso, tá, gente? Isso é cuidado paliativo, né? Quando ele tá relacionado a uma doença progressiva, ou seja, ela só piora, mas os cuidados paliativos vão te dar condições de lidar com aquela piora, porque o que caracteriza a necessidade de se ter cuidado paliativo é a progressão da doença. É o que diz a medicina, tá? Vamos lembrar aqui uma outra questão. Bom, eu acho que a sensação é mais uma sensação de aflição em saber que eu vou deixar as pessoas que eu amo. Eu não sinto medo em partir. Na verdade, pra ser bem sincera, acho que pelo tanto de luta que eu já enfrentei, eu sinto um certo alívio. Mas o que mais machuca é isso, é saber que eu vou partir e deixar as pessoas que eu amo aqui e sem poder ajudar elas, e, enfim. E principalmente o meu marido, né? Que é muito difícil pra mim ir embora e saber que ele vai ficar ali. Que agora ele é minha nova família, né? Então, não só como ele, como também todos os meus outros familiares. Mas, enfim, acho que é essa parte mais difícil. E em relação a Deus, eu jamais o questiono. Eu acho que tudo que ele faz é perfeito.
Bom, a gente vê aqui essa questão do marido, né? Não vou entrar muito nisso não, mas já ali em 2022, ela disse que tinha um sonho de casar, ela conhecia um rapaz e fez uma vaquinha, tá? Pra quem não tá ligado ali na cronologia. Então, eles fizeram uma vaquinha para o casamento, muita gente se envolveu nessa campanha, vários tiktokers aí deram muita ajuda pra ela. E é nesse momento que a gente começa a perceber uma narrativa um pouquinho duvidosa. Quando ela começa a falar de Deus, que ela aceita aquilo que Deus tá dando. E aí é nesse momento também que a gente percebe que ela começa a ter quereres e desejos de pessoas que têm condições de ter uma vida maior, tá? Porque depois desse casamento vem uma história de um filho que ela teve, ela engravidou. Daqui a pouco a gente vai ver. Foi nesse momento que as pessoas começaram a questionar se realmente ela teria 6 meses de vida ou teria mais. E é nesse momento também que ela começa a fazer propaganda, porque ela ganhou tanto, mas tanto seguidor na internet, que ela começa a vender anúncios. E a maioria desses anúncios de caráter muito duvidoso. E as pessoas disseram: Mona, você tá doente, você tá no fim da vida, você tá fazendo uma campanha pra ter um final digno e você tá fazendo venda de produtos que não são reconhecidos pela Anvisa, entre outras questões. Então começaram muitas críticas. E aí ela começou a estabelecer essa narrativa de Deus, de que ela era muito grata a Deus por tudo que ela tava vivendo, e começou a tirar um pouco a força dessa coisa de câncer terminal, 6 a 4 meses de vida. Ela começou a parar de falar nesse assunto. Ela ficou assim, nacionalmente conhecida, ganhou muita visibilidade quando ela foi no Inteligência Limitada, que é o podcast do Vilela, e ela deu um recado, ela deixou uma mensagem final para quem estava ficando no mundo, e ela ali já pelos seus 17 para 18 anos deixou essa mensagem que fez o Vilela chorar e tal. Olha só. O que você queria deixar pro pessoal que tá assistindo isso aqui? Para depois que você se for, algumas palavras, fica à vontade. Agora sim eu chorei. Eu acho que... Eu sei que quando eu me for vai ser um momento muito de alívio, sabe? Só que eu sei que eu não vou mais ter lembrança nenhuma. Mas eles vão. Vocês vão. Então, a única coisa que... Eu nem falaria nada, eu acho que eu só pediria, sabe? Eu acho que... Só viva, tipo... Respira por mim o que eu não pude respirar, sabe? Viva por mim o que eu não pude viver. Ame o que eu não pude amar. Sabe, tipo, aproveita o seu filho da forma que eu nunca vou poder ter experiência. E é muito louco isso, tá, gente? Porque ela tinha plena convicção de que ia morrer. Vendeu isso na internet, porque isso é uma venda. Quando você ganha dinheiro com uma campanha, você está vendendo uma ideia, né? Que ela é uma ideia arquitetada, pronta para aquilo. Mesmo que ela tenha um fundo de verdade, enfim, é uma ideia arquitetada feita para vender, porque você ganha dinheiro. Então ela vende essa ideia de que ela vai morrer, e nesse final de frase ela fala assim: curtam seus filhos, porque é uma coisa que eu nunca vou ter a oportunidade de sentir, de fazer, de viver, né? Tem uma coisa aqui muito importante também que eu preciso falar aqui pra vocês. É possível alguém em cuidado paliativo ser curado de câncer? Vamos ouvir a resposta. Sim, é possível. Embora os cuidados paliativos se concentrem no alívio dos sintomas e na melhoria da qualidade de vida, eles não são exclusivos de pacientes em fase terminal. Em alguns casos, a combinação de cuidados paliativos com tratamentos oncológicos convencionais pode levar à remissão do câncer e até mesmo a cura em alguns pacientes. Aí é que a gente tem uma questão, tá? O cuidado paliativo, ela pode usar esse argumento, não é usado somente para pessoas que estão em fase terminal. Mas a Isabel Veloso disse exaustivamente na internet de Meu Deus que ela estava em estado terminal. E aí o que acontece? Ela resolve ter um filho. Exatamente. Ela engravidou e as pessoas se questionaram tanto que a médica dela veio a público explicar por que ela estava grávida. Vamos conversar um pouquinho sobre o caso da Isabel Veloso. Então, como todo mundo tá sabendo, né, a notícia... Vamos conversar um pouquinho sobre o caso da Isabel Veloso. Então, como todo mundo tá sabendo, né, a notícia é que agora a Isa e o Lucas vão ser 3. Isabel e Lucas estão grávidos, né? A gente sabe também que o quadro da Isabel tá estável, tá controlado. Nesse momento o quadro dela estava estável e ninguém questiona que uma pessoa que está em câncer terminal não possa ter um quadro estável. As pessoas ficam falando isso na internet, mas a ciência diz que não. A pessoa pode entrar numa estabilidade e ficar com câncer por muitos anos, mas um câncer incurável. Tem pessoas, eu conheço um indivíduo do sexo feminino que tem um câncer incurável na cabeça, no cérebro, que ela convive com esse câncer há muitos anos. Há muitos anos.
anos. E isso, e pra quem não sabe, é o que se faz hoje em dia com o câncer de próstata, tá? Existem muitos médicos que são taxativos em tratar. Vamos meter cirurgia, vamos botar quimio e rádio. Mas a medicina agora, mais atualizada, prefere acompanhar o câncer de próstata e não tratá-lo. Porque é um câncer muito indolente, muito. E que se acompanhado, o homem pode viver. E que se acompanhado, as pessoas com próstata podem viver muitos e muitos anos sem precisar tratá-lo ou sem precisar de cirurgia. O que a gente tá questionando, falando aqui, é que a gata anunciou através de seus médicos, laudados pelos seus médicos especialistas, que ia morrer em 2 meses, depois em 6. E depois ela aparece grávida. Ela tá conseguindo se manter controlada sem sintomas, sem dor na grande maior parte do tempo. Faz tempo que não precisa usar também o oxigênio. Isso é muito bom, para isso que serve cuidados paliativos, né? Para realmente continuar seguindo e tendo mais, conseguindo desenvolver, né? E resolvendo mais as metas e os objetivos da vida. É isso que a gente quer com cuidados paliativos. A orientação desde o início sempre foi para não engravidar, né, por causa dos riscos que as medicações que a Isabel estava usando e até pela doença mesmo. Lembrando que a grande maior parte dos sintomas da Isa a gente conseguiu controlar com o CBD. Agora a gente faz uma pausa durante a gestação, né, ela acaba utilizando medicamentos mais estáveis para o CDB foi uma das grandes polêmicas aí da Isabel Veloso. Ela promovia um medicamento à base de canabidiol, que são medicamentos maravilhosos, inclusive, tá? A gente precisa viabilizar mais pesquisas dessa substância, porque ela estava vendendo uma que não tinha regulação da Anvisa. E ela falou na internet, em vários vídeos dela dizendo que a remissão do câncer dela se dava através desse remédio, desse medicamento, que não é utilizado em nenhum centro de tratamento oncológico. Entendam, existem pesquisas, existem projetos, existem planejamentos, existem pessoas em tratamentos, em testes, mas nada é legalizado pela Anvisa. Há a utilização de alguns medicamentos com a mesma base para tratamentos paliativos, mas não para cura de câncer, não para remissão de câncer. Foi aí que a casa dela começou a cair. Durante a gestação mesmo, o CBD ainda tem poucos estudos para esse período da vida da mulher. E depois retornamos, né, novamente com... Pois ainda mais para uma mulher com câncer terminal com 6 meses de vida grávida. Isso já estava com 2 anos e pouco, tá? 3 anos, sei lá. Questão continuar com todo o tratamento. E é isso, que sejam abençoados, que venham com muita saúde. E é isso aí. Beijo. Bom, ela vai se pronunciar, né, em relação ao estado de gravidez e o que as pessoas estavam comentando. E ainda assim tem gente falando que, então essa é a maior prova que ela estava mentindo sobre a doença dela. Mas na realidade essa é a maior prova que eu não estava mentindo contra a minha doença. Para os desinformados que estão de plantão aí cuidando da minha vida e não tem outras coisas para fazer, minha doença, ela era uma doença terminal devido a uma data prevista que eu tinha de tempo. Eu tinha um tempo estimado de vida e não era certeza que minha doença iria se estabilizar. Mas ela se estabilizou e eu passo a não ser chamada. Eu não sou uma paciente terminal, eu sou uma paciente em cuidados paliativos. Tanto que na minha biografia está assim, que eu sou uma... Mas aí, amor, você falou que era uma paciente em estado terminal, né? Você, aos 15 anos, você foi pra internet e os médicos atestaram isso, né? Sai de 2 meses de vida para 6 meses de vida no máximo e você sai do estágio terminal para o estado paliativo, que são os cuidados da Preta de hoje. A Preta está em cuidados paliativos. É muito possível, tá? Diversos casos aí de pessoas em cuidados paliativos que vivem por anos a vida aí, cuidando, se tratando, até casos de entrar em remissão e curar. É muito possível. O que a gente está confrontando é o estado terminal e cura. Cura! Vou mostrar pra vocês. Assim, cuidados paliativos. E em cuidados paliativos entram pessoas que não têm visão de cura de doença. Então, muito obrigada por finalmente estarem postando a realidade das coisas e não ocultando fatos para que mais pessoas informadas venham falar titica de galinha na internet. E é isso, eu tô sumida porque eu tô um pouco cansada da internet, justamente por comentários ridículos desse jeito. E eu só tô esperando que a justiça seja feita a algumas pessoas dentro de medidas cabíveis. Tem aí um monte de questão, de processo, porque tem muita gente que se esforçou muito pra detonar a Isabel nessa época aí. E a gente nem chegou no que ela tá aprontando agora, nesses tempos. Como o Guga Figueiredo, que fez vídeos e vídeos sobre a trajetória dela. A gente vai ver um deles, que é um dos mais famosos. Trajetória da Isabel Veloso. Isabel Veloso ficou conhecida nacionalmente após ir no podcast Inteligência Limitada.
Ela deu um depoimento emocionante que tinha câncer terminal e restavam poucos meses de vida. Inclusive, ela fez o apresentador Vilela chorar de emoção naquela ocasião. Já na semana seguinte que ela foi no podcast, ela já tinha divulgado 2 golpes. O primeiro foi o golpe do colar, que pagava só o frete, e o segundo, ela contou uma história que tinha uma amiga que morava no exterior, que chamava Sabrina, que tinha descoberto uma função secreta na Shopee que fazia ganhar dinheiro. Nossa, eu lembro disso, gente. Eu vi isso em tempo real. Eu nem recebi como notícia. Eu fui impactado pela notícia mesmo, assim. Não foi aquela que eu soube da notícia do que as pessoas estavam falando. Eu realmente recebi, aquilo foi entregue pra mim pelo Instagram, sabe? Muito louco. Era golpe, eu expus esse golpe, tomei muito hate na época por ter exposto isso. E ela só tirou o corpo dela fora, não explicou sobre a prima, não denunciou quem passou a publi para ela, só disse que não sabia, tirou o corpo fora, pediu desculpa, disse que ia mudar a assessoria dela para não acontecer mais isso. Pois bem, passaram-se uns meses, ela divulgou outro golpe, dessa vez o golpe do salário maternidade. Esse golpe teria sido evitado se ela tivesse dado um simples Google, porque o próprio site do INSS já tinha alertado que isso era golpe, já tinha vários portais de notícia que noticiaram que isso era golpe. Mas vamos combinar, era uma empresa que estava vendendo esse serviço e até a Tata Werneck fez anúncio dessa empresa, dessa advogada, sei lá o que era, uma mulher, uma pessoa que ajudava nessa história do INSS. Até a Tata Werneck, tá? Anunciou. Ela anunciou assim mesmo. E alguns dias depois do golpe do salário maternidade, ela divulgou o golpe de 2 perfumes importados por R$ 99. Gente, até eu que sou leigo, eu sei que perfume importado não vai custar R$ 99. Enfim, mesmo assim, ela divulgou e depois bloqueou os comentários, porque as vítimas estavam lá reclamando, ela foi lá e bloqueou os comentários. Ela começou a dizer que estava melhorando do câncer assim que ela passou a ser garota propaganda da marca do medicamento, da base de CBD. E o próprio pai dela é revendedor desse medicamento que fez ela melhorar aí. CBD, tá, gente? Eu acho que lá no começo do vídeo eu falei CDB, ou não? Mas se eu falei, pelo amor de Deus, me corrijam aqui. E no Brasil é proibida a publicidade de medicamentos controlados. E mesmo assim ela continua sendo garota propaganda e divulgando o medicamento que fez ela melhorar. Ela fez várias vaquinhas online. Isso proporcionou uma festa de casamento de luxo, onde a cerimonialista do casamento relatou que teve um momento que o DJ pediu para os convidados desligarem os celulares porque a festa ia começar. Então Isabel Veloso dançou funk até o chão a noite toda. Algo incompatível com o fato dela ter um câncer terminal. Bem, ele faz muito questionamento assim no sentido de que ela não teve câncer, né? Eu acho que isso não tá em questão, tá? Que a Isabel Veloso não trabalha com muita honestidade na internet, a gente sabe, porque a gente vê, a gente acompanha, né? A gente tá aqui pra mostrar um vídeo em que ela tá vendendo um grande absurdo, que é o foco deste vídeo hoje. Mas assim, contestar que ela não teve câncer eu acho too much, porque sim, ela teve, tá? Ela tem os laudos, ela tem a história dela. Talvez, é possível que ela não tenha tido o câncer que ela disse, tá? Porque linfoma de Hodgkin, embora seja um dos mais difíceis de curar, porque o mais curável parece que é o linfoma não Hodgkin, é bem complicado realmente de curar, mas não é totalmente incurável em todo mundo, é possível que você cure. Vou mostrar aqui pra vocês uma coisa que eu perguntei. É possível curar um câncer terminal? Olha só. Em geral, um câncer terminal não é considerado curável, mas existem casos raros e excepcionais onde o tratamento pode levar a um resultado positivo, incluindo a remissão total da doença. Em alguns casos, o câncer pode ser controlado por um período prolongado, e em casos raros, há exemplos de pacientes que se recuperaram completamente após um tratamento inovador ou após a descoberta de uma nova técnica. Ó, que sensacional, né? A descoberta de uma nova técnica, um tratamento inovador, coisas que não saem toda semana na vida da gente, né, aí na ciência. Não é assim que o negócio rola. Então, será que a Isabel Veloso teve aí um tratamento inovador, um negócio que aconteceu na vida dela, com o CBD, que ela veio na internet falar isso aqui, agora, recentemente, se liga. Gente, sabe o que mais me emociona nisso? É que se tudo der certo, se essa porcaria nunca mais voltar, porque eu vou poder ver meu filho crescer. Vocês têm ideia disso? Eu acho que, meu Deus do céu, é a maior alegria pra mim, sabe? Ai, eu não consigo nem descrever o que eu tô sentindo, gente. Meu Deus.
Em geral, os médicos dão alta a um paciente depois de 5 anos, mas isso é muito variável, tá? Tudo muda na escola médica constantemente. Enfim, não tem exatamente um dia que você vai receber alta. Você pode receber 2 anos, em 5 anos. A remissão também já é muito contestada, tá? A remissão, você começa ela em um dado momento, pode começar imediatamente após o tratamento, pode começar anos depois do tratamento. Então, depois da remissão, mais quanto tempo você continua sendo paciente? Isso é muito variável. Quem é médico que tá assistindo aí sabe que ninguém pode botar o dedo e dizer, em 4 anos ou em 5 anos tem que ser assim, assado. Cada câncer é um câncer, cada pessoa é pessoa, cada um caso é um caso, tá? Tô muito feliz. Sabe o que é o negócio? É que se eu não tiver... Eu falo, gente, o Arthur salvou a minha vida. Ele salvou a minha vida. Se eu não tivesse engravidado, se eu não tivesse descoberto que tava grávida, gente, eu estaria no caixão nessas horas. Vocês têm... Uma coisa muito louca em relação a essa história aí, que ela diz que se ela não tivesse engravidado, ela estaria no caixão, que ela tava morta. Foi o filho dela que salvou a vida dela. Tem um comentário no vídeo dela que alguém diz assim, parece que as células da criança podem diminuir o seu câncer e tratar seu câncer. Algo assim. Daí ela vai e responde, sim, aí bota uma carinha chorando. Então ela quer meter essa narrativa de que ter tido um filho durante a gravidez curou o câncer dela. Ela quer colocar essa parada aí, entendeu? Isso é de uma desonestidade gigantesca. Isso é mentira. Não tem nada na ciência que comprove ou prove ou que suscite essa ideia de que uma pessoa com câncer em fase terminal vai ficar grávida e as células da criança vão atuar no tratamento desse câncer e ele vai entrar em remissão. Meu Deus, gente. Meu Deus. A minha vida mudou, assim, completamente. Então, sei lá, esse transplante tem que dar certo. Esse tratamento tem que dar certo, porque eu preciso continuar bem. Eu preciso continuar assim. E... Ai, gente, meu Deus, eu tô muito feliz. Vocês não têm ideia. Ai, gente, que alegria. Meu Deus, um ano atrás eu tava literalmente esperando a morte, gente. E agora, olha só. Na verdade, há 3 anos atrás você estava esperando a morte, né, amiga? Parou de sustentar essa narrativa depois que as polêmicas começaram a surgir. Ai, eu nunca apareci chorando aqui pra vocês, mas hoje eu não pude me conter. Meu Deus. Pra muita gente que duvidou de mim, que eu não tinha nada, eu passei calada, eu enfrentei tudo isso calada, gente. E só seguindo a minha vida e lutando por mim, pela minha família. E agora sim vocês podem falar que eu não tenho nada, porque agora sim eu não tenho nada. Porque eu venci esse caralho. Ai, Não tenho nada. Ela não tem mais câncer. Vocês estão ouvindo, né, gente? Vocês estão ouvindo, né? Eu não tenho nada. Eu não tenho mais câncer. Ai, e vai dar tudo certo, vai continuar dando tudo certo. Sabe o que é o mais foda da remissão da Isabel, pessoal? É os ataques. A gente tá muito feliz. Nossa senhora, a gente só agradece a Deus por ter tido isso na nossa vida agora, nesse momento, ainda mais com o nosso filho. Coisa confusa, né? Sabe o que é mais foda? É os ataques. A gente tá muito feliz, ainda bem que isso aconteceu na nossa vida. Esse marido dela também é a pessoa mais controversa que existe nessa internet, gente. Quando a Isabel postou que ela entrou em remissão, que recebeu o laudo, né? Meu Deus. Vê ataque dali, ataque de lá. Que ela entrou em remissão, ela curou. Amor, vamos lá. Remissão é uma coisa, cura é outra, gente. Cura é uma coisa. Você tá curado, você não tem mais câncer. Você tá em remissão, significa que seu câncer está regredindo. E aí os exames, principalmente os exames de imagem, vão mostrando que o seu câncer está regredindo. Isso é remissão, tá? É quando o tratamento está funcionando. Não significa que você esteja curado. Você pode chegar num estágio muito avançado de remissão e o câncer voltar. O que acontece constantemente com vários pacientes de câncer. Você entrou em remissão e tava indo tudo bem, tava ótimo, é notícia, é história, é vídeo, e aí o câncer volta. Então você não curou. Ela acabou de dizer que ela não tem mais nada. Essa menina mente, ela é mentirosa. Ela é mentirosa, e a gente tá vendo aqui que é mentira. Uma hora eu tenho 2 meses, outra hora eu tenho 6 meses, outra hora eu sou um paciente de cuidados paliativos, outra hora o meu câncer entra em remissão e agora eu curei. E aí vem o cara dizer que ela entrou em remissão de novo. Sabe, muitas palavras boas, graças a Deus, mas o mais foda é o ataque, porque a maioria que ataca a Isabel são pessoas burras, são pessoas que não entendem, são pessoas que não procuram saber, não procuram pesquisar. E aí vem o fatídico vídeo polêmico que saiu agora no dia 13 de maio, foi isso? 12 de maio, em que ela aparece ótima, ainda bem, gente, porque a gente tem que estar sempre em mente que a gente quer que ela se cure mesmo, tá? E ela aparece vendendo um curso. Oi, pessoal!
Hoje eu quero vir falar com vocês sobre um tema muito importante, que é o câncer. Como muitos sabem, eu sou portadora do linfoma de Hodgkin, um câncer de sangue que afeta o sistema linfático do meu organismo. E, infelizmente, eu já tô nessa jornada, já vão fazer 4 anos. Durante esses 4 anos, eu nunca deixei de estudar sobre a minha doença. Muitas vezes eu percebo que as pessoas estão em tratamento, mas ainda não sabem os seus direitos, não sabem o estágio da sua doença, muito menos o que vai acontecer se aquele tratamento não der certo e quais são as outras opções de tratamento. Eu, como paciente, acho que isso é uma coisa crucial, que todo mundo que está enfrentando uma doença deveria saber o que pode acontecer com você, que está no seu direito, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que é realmente essa doença. Sabe aquela coisa que me incomoda, e eu sei que incomoda diversos outros pacientes também? A bendita consulta que não dura mais que 2 minutos. Recentemente eu tive a oportunidade de conhecer um curso chamado Entendendo o Câncer de Cólon. Um curso que se trata de câncer de cólon, mas ele também serve para diversos pacientes de diversas outras condições. Se serviu para mim, que sou portadora de linfoma de Hodgkin. E o que eu mais gostei desse curso foi a forma como ele foi pensado, como se a gente estivesse numa consulta médica, onde o acolhimento e a empatia são a prioridade. E sabemos que, como pacientes, é crucial estarmos dentro dos nossos direitos e da nossa saúde. É natural a gente ter dúvidas, e por muitas vezes elas vão surgir, e em diversas situações a gente vai se sentir perdido, e é super normal. Muitas vezes surgem situações que a gente precisa questionar os médicos de uma forma respeitosa e informada. O curso Entendendo o Câncer de Cólon, ele promove o conhecimento necessário para que a gente possa estudar sobre a nossa doença, fortalecendo e ajudando a evitar situações em que a gente possa se sentir desiguais ou vulneráveis. E quanto aos cuidadores, eu sei o quanto foi importante para mim ter um acompanhante que saiba dos meus direitos e dos direitos dele dentro da nossa jornada. Eles também precisam de apoio e conhecimento para poder nos ajudar melhor de uma maneira um pouco mais leve. A medicina humanizada, ela é essencial, e todos nós merecemos muito mais do que uma consulta rápida. A gente precisa realmente de um espaço onde a gente possa ser ouvido, acolhido e também compreendido. Então eu quero convidar você para que a gente possa valorizar esse conhecimento e a compaixão dentro dessa jornada de superação. O câncer em si, ele já é tão pesado, por que a gente não pode tornar ele um pouquinho mais leve? Eu vou deixar o link aqui na minha bio, e não perca essa oportunidade de conhecer mais sobre a sua doença e os seus direitos, e também mais sobre quem você cuida. E aí vocês estão perguntando, mas cadê a propaganda? Deixa eu te explicar o seguinte. Eu trabalhei com propaganda médica durante 4 anos aqui em São Paulo. Praticamente me especializei em propaganda médica. Trabalhei nas maiores agências de healthcare de São Paulo enquanto redator publicitário e roteirista. Trabalhei na Artéria, na Blister, só verificar aí meu LinkedIn. É que a gente não pode fazer propaganda em redes sociais desse tipo de serviço. Portanto, a gente pode, no máximo, tá, colocar um link na bio, fazer um texto genérico desse como ela fez, e você clica e você acessa. O que é permitido são procedimentos como, por exemplo, lipoaspiração, que não é um tratamento para uma doença, mas lentes nos seus dentes, esse tipo de coisa que os dentistas fazem e tal. Beleza, procedimentos estéticos é autorizado. O que você não pode, por exemplo, é vender um tratamento para câncer. Ah, temos aqui uma molécula, Keytruda. Keytruda é uma molécula para tratamento de câncer, tá? Não sei nem se eu posso falar isso aqui no vídeo, meu Deus. E aí você vai e põe uma propaganda do Keytruda na internet. Não pode, é absolutamente proibido. Daí ela fez essa propaganda dessa clínica que recebe pessoas para fazer tratamento humanizado, que é uma clínica para pessoas milionárias. Milionárias, porque se você não tem muita grana, você não vai fazer esse tratamento, tá? É isso que ela tá fazendo. Qual é a principal questão aí? É que, em um dado momento, ela tava em tratamento paliativo e depois ela aparece curada e depois ela volta a se afirmar como uma pessoa em tratamento paliativo. E aí as pessoas estavam questionando que, como ela estava doente e esquecida da internet por conta das polêmicas, ela resolveu descer um dos status dela, sair de curada para cuidado paliativo, para ela voltar a ser assunto novamente. Tem uma pessoa que comentou aqui. Pergunta honesta. Só porque ela tem um câncer, ela não pode fazer tudo que todo mundo faz? Você queria que ela estivesse morta? É imoral e antiético um paciente oncológico ainda estar viva? Não, não é. Não é imoral nem antiético, e a gente quer mesmo que ela faça coisas que todas as pessoas fazem. Mas não é correto você estabelecer uma relação de caráter duvidoso e potencialmente mentiroso para vender coisas que também não são legais. Alguém falou assim: imagina você cobrar um curso para ensinar como lidar com uma doença. Essa gente não tem vergonha mais nenhuma de ser pilantra. Algo deveria ser
ser o básico da humanidade, é ter humanidade, passar essas informações gratuitamente. Na verdade, não é bem assim, tá? Quando você quer vender um serviço, você pode vender o serviço, você pode chamar qualquer pessoa para fazer a propaganda da forma legalizada dessa clínica, que a clínica vende exatamente uma maneira de você ser atendido. Muito provavelmente vai ter médicos, você só vai ser mais tratado ali, você não vai aprender como lidar com o seu câncer. Não é bem isso. O Matheus, que tem uma página gigantesca ali no X, que faz muita denúncia, ele fala assim: a oportunista e trambiqueira da Isabel Veloso ataca novamente e agora tá vendendo um curso para quem tem câncer. Surreal e revoltante isso. Pois é, são muitas camadas, tá? A principal delas é entender como é que a Isabel Veloso chegou nesse momento em que ela se contradiz o tempo inteiro e para que ela volte novamente a ser mídia, a ter a atenção das pessoas, ela reatualiza o status do câncer dela. Ela usa isso como se fosse um botão, uma chave de ligar e desligar. As pessoas contestam. Olha só. Isabel Veloso tá vendendo um curso na internet sobre câncer? Deixa eu explicar pra vocês. A Isabel Veloso, como vocês sabem, ela viralizou depois de contar que estava com câncer em cuidados paliativos. Inclusive, ela teria ali aproximadamente 6 meses de expectativa de vida. Porém, ela engravidou, ela continuou viva, ela foi fazendo outros tratamentos, ganhou o bebê e agora ela anunciou que ela está em remissão do câncer. Isso gerou muita polêmica, muita gente falando que não tem como você sair de cuidados paliativos para remissão. Outras pessoas falando que sim, é possível, que depende do que acontece com a remissão. É possível sim, tá? O que é mais difícil é você sair de fase terminal para a cura. Isso que é mais difícil, porque vocês viram a trajetória. Por isso que eu coloquei os vídeos antigos que a gente já conhece. Que você sai de 2 meses de vida para a cura. Eu não tenho mais nada, ele acabou. Não... Agora vocês estão dizendo que eu nunca tive doença, pode dizer, eu não tenho mais nada. E ela balançou o laudo, o papel aqui dizendo que não tinha mais nada. Essa é a questão. Essa é a parte mais complicada de entender. Não significa que ela tá curada. Só que aí a Isabel gravou esse vídeo aqui falando sobre a venda de um curso sobre câncer. Não era ela, pelo que eu entendi, que estava vendendo esse curso. Esse curso é sobre um outro tipo de câncer que não era o que ela tinha. Mas ela afirma que esse conteúdo é muito bom para quem tem câncer e muitas vezes fica cheio de dúvidas, porque muitas consultas demoram a cerca assim de 2, 3 minutos, a pessoa não sabe o estágio que ela tá, não sabe o que tá acontecendo. E aí esse curso seria a solução, só que aí as críticas vieram pelo fato de que se ela tem câncer, se ela convive com isso e ela sabe como é difícil, por que ela tá vendendo um curso em vez de ensinar isso de graça? Esse vídeo foi deletado do perfil dela até onde eu vi. E assim como muita gente achou absurdo, muita gente também entendeu o que ela estava querendo passar ali. Ela tinha falado que esse curso também é como se fosse uma consulta para você tirar dúvidas. Eu acho assim, tá? Que se a pessoa tá viva e ela tem a oportunidade de fazer um negócio ali, ganhar um dinheiro, divulgar uma clínica que existe, porque essa clínica de fato existe, ela faz esse trabalho e tal, e não é ilegal, tá tudo bem, ela tem o direito de fazer essa propaganda. Ela não precisava explicar isso de graça, não. Acho que as pessoas piram muito nessa ideia, tá? E aí a Isabel, que tirou o vídeo do ar, ela fez um pronunciamento, tá? Tanto sobre a remissão quanto a venda do curso, enfim, ela fez agora, essa semana, esses dias aqui, o pronunciamento final dela em relação a esse novo trabalho. Ela colocou essa nota de esclarecimento aqui na internet. Diante de informações recentemente divulgadas em redes sociais que atribuem à senhora Isabel Veloso a venda de cursos online direcionados a pessoas com câncer, torna-se necessário o presente esclarecimento. Não corresponde à verdade que tenha ocorrido qualquer comercialização de conteúdos dessa natureza. O que houve foi unicamente o compartilhamento de aulas informativas ministradas por profissionais da área da saúde. Falei que tinha médicos, tinha gente da área lá, voltadas a pacientes com câncer de cólon e seus cuidadores, com o objetivo de oferecer apoio, informação qualificada e acolhimento. A iniciativa compartilhada possui caráter exclusivamente educativo e solidário, sem qualquer finalidade lucrativa ou comercial. Não é verdade. Pessoas relataram, tá, que se trata sim de um serviço pago. É lamentável que fatos tão sensíveis sejam distorcidos, contribuindo para a propagação de desinformação. O compromisso permanece com a verdade, com respeito e as pessoas com a dignidade daqueles que enfrentaram a luta contra o câncer. Assessoria jurídica da Isabel Veloso. Vale lembrar, dona Isabel Veloso, que você pode alegar que você não recebeu nada na clínica para fazer a propaganda. Ok, mas todas as pessoas que acessaram o link têm alguns passos que são gratuitamente, mas para você avançar você precisa fazer um cadastro e pagar valores, como todo e qualquer serviço de internet que você faz, tá? Você tem ali, tipo assim, um aplicativo que você tem uma versão que você usa, vai chegar um momento que tem algumas ferramentas que você só vai usar se elas forem pagas. É mais ou menos isso. E todos nós duvidamos muito que você tenha feito essa propaganda para esse serviço de graça. Mas
Mas assim, duvidamos demais, tá, Isabel? Que é muito impossível, praticamente, que você tenha trabalhado para eles gratuitamente. Até porque você tinha um texto pronto, você estava lendo num prompter, foi aprovado pela sua assessoria, foi aprovado pelo cliente. Dá pra ver, claro, a gente que faz publicidade na internet, a gente tá vendo que é uma publicidade. O texto todo voltado para vender um serviço. Eu sou publicitário, amor. Eu escrevo propaganda o tempo inteiro, ainda faço publi aqui, todos os textos de publicidade que saem aqui são meus. Eu que escrevo, eu que produzo, o cliente aprova. A gente tá vendo que era uma publi. E a questão é, a Isabel pode ganhar dinheiro com a doença dela? Pode. A doença dela, ela pode monetizar da forma como ela quiser. Gente, a gente tem que parar de fazer esse tipo de contestação. Ela pode ganhar grana com a doença dela. Até o último dia de vida dela. Ela pode fazer isso sim. Não é legal. Não é legal. O que não é legal é, você vender produtos que não são legalizados. 2, você mudar o status da sua doença como se fosse um botão. Você liga e desliga. Sai de curada para doente, de doente para remissão. Remissão de cuidado paliativo, de cuidado paliativo para esperando transplante, para eu nunca vou ter um filho, de um filho para uma gravidez, de uma gravidez de um filho que curou o câncer por causa das células. Esse tipo de loucura. De tempos em tempos a Isabel aparece num status diferente. E isso não é muito viável, especialmente quando envolve o dinheiro e a grana de pessoas. A Isabel tem faltado com a verdade com as pessoas. E quando a gente fala com as pessoas, a gente diz assim, 3,5 milhões de pessoas que a seguem e que compram os seus serviços, os seus valores, a sua história, que compram a sua ideação de sofrimento. Essa é a mais nova polêmica dessa gata e a gente vai ficar aguardando, porque acho que eu nunca fiz um vídeo sobre ela aqui, né? Tudo isso que a gente viu são coisas do passado, essa é a novidade. Porque eu realmente estava me recusando um pouco durante um tempo de fazer esse tipo de análise para não parecer que a gente está atacando uma pessoa que a gente espera que morra, porque a gente não espera, a gente quer que a Isabel viva 80 anos e prove para a história, para a medicina e dê esperança para as pessoas de que isso é perfeitamente possível. Muito obrigado para quem chegou até aqui no final dessa história, dessa atualização sobre a Isabel Veloso, e agora a gente vai continuar atualizando a história dela se aparecerem novas histórias. Segue o canal, não esquece de dar o like no vídeo, e a gente tá nessa campanha de 200 mil inscritos, então você tem que seguir, você que assiste o canal. Olha, eu fiz uma medida ali, são mais de 49% das pessoas que assistem os vídeos aqui não seguem o canal. Segue pra gente chegar logo a 200 mil, põe o seu dedinho aqui, porque tem vídeo todos os dias, e o que faz a gente ter vídeo todos os dias, parte disso é a doação de vocês. Pix e Apoia-se tá aqui de baixo, manda uma graninha, e a gente consegue trabalhar cada vez mais. Aqui do ladinho está passando outro vídeo de gente que trabalha com esse tipo de vigarice, pra você continuar maratonando no canal. Um grande beijo, até o próximo. Tchau!